Olá a todos e a todas, é uma alegria muito grande participar desse evento e poder compartilhar um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. O meu nome é Cleusa, eu atualmente sou doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. O trabalho que eu compartilho com vocês hoje se chama Reflexões sobre o problema histórico da violência contra jornalistas no Brasil. Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa maior, na verdade apresenta os principais resultados encontrados na minha dissertação, em que eu trabalho com o tema da violência contra os jornalistas no Brasil, e essa dissertação foi orientada pelo professor Regis Schwab e foi desenvolvida também no programa de pós-graduação em comunicação da UFSM. Primeiro, há três motivos principais pelos quais eu decidi estudar esse tema. O primeiro deles é o interesse pessoal pelo tema desde 2016, quando eu elaborei a minha monografia de conclusão de curso, trabalhando a violência contra os jornalistas no México. O segundo motivo é o panorama alarmante da violência contra os jornalistas também aqui no Brasil, e também porque o Brasil está entre os 10 países com maior índice de impunidade do mundo. E apesar desse panorama alarmante da violência contra os jornalistas, são poucos os trabalhos acadêmicos que refletem sobre a problemática. Um dos trabalhos que foi muito importante na dissertação é um trabalho recente, inclusive, da pesquisadora colombiana, professora da Universidade Javeriana, que é a pesquisadora Marisol Cano Busquets, ela que escreveu um livro intitulado Violência contra os Periodistas, Configuración del Fenómeno, Metodologías y Mecanismos de Intervención de Organizaciones Internacionales de Defensa de la Libertad de Expresión. O problema de pesquisa, então, foi entender quais as posições buscam ocupar as organizações que monitoram a violência contra os jornalistas e como esses relatórios desenvolvidos por essas organizações que monitoram os casos de violência, eles produzem efeitos de sentido sobre o tema. E os aportes metodológicos para pensar esse discurso, então, foram três. Primeiro, a pesquisa bibliográfica, que é básica em todas as pesquisas. Depois, a pesquisa documental, por meio da qual eu consegui fazer um mapeamento das organizações de defesa da liberdade de expressão e identificar aquelas organizações que produzem relatórios anuais. E também, depois, análise de discurso, que trabalhei com análise de linha francesa, inaugurada por Michel Pechet e também os seus leitores aqui no Brasil, trabalhando com algumas noções conceito. Sobre a violência, é possível apontar, como diz Blota, que talvez nunca se tenha violado tanto a liberdade de expressão no mundo, especialmente em democracias deficitárias como no Brasil. Por democracias deficitárias, ele entende que, no caso do contexto brasileiro, apesar de sermos uma democracia, os pilares básicos da instituição democrática estão sendo afetadas. Então, alguns dos pilares básicos da democracia estão sendo atacados, como a imprensa livre e também, poderia-se dizer, um judiciário independente. E aí a pesquisadora Busquets vai dizer que na tradição investigativa da comunicação e do jornalismo, a violência contra os jornalistas ela não tem se configurado como um tema de estudo. E Porto diria que essa dificuldade em conceituar a violência ela se deve ao fato de que a violência é muito antes um fenômeno empírico do que um conceito teórico. E aí Bernstein ainda vai dizer que a gente poderia facilmente dizer que estamos em uma era da violência, porque essas representações reais imaginárias da violência, elas são inevitáveis, elas nos rodeiam, principalmente nesse contexto atual que estamos vivendo no Brasil. Com relação ao contexto de atuação das organizações, então foi feita a coleta dessas organizações que monitoram a violência contra os jornalistas. Foram identificadas 17 organizações nacionais e internacionais, com opção por organizações que elaboram relatórios anuais sobre o contexto brasileiro. E aí, a partir disso, foram selecionadas 3 organizações: a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, e Artigo 19. E a partir disso foi feita uma sistematização inicial dos dados trazidos por essas organizações nos relatórios. E aqui eu apresento, então, os principais resultados dessa análise inicial da pesquisa documental. A Federação Nacional dos Jornalistas, então, ela realiza relatórios desde 1998 e os 10 relatórios anuais de 2010 a 2019 somaram 432 páginas.
A ABERT, ela disponibiliza os relatórios no seu site a partir de 2007 e os relatórios somaram 470 páginas. E a organização Artigo 19, com escritório no Brasil desde 2007, ela publica relatórios anuais sobre o contexto do Brasil a partir de 2012. Então, os 10 relatórios somaram 586 páginas. Sobre a metodologia, primeiro é importante dizer que eu não fiz uma análise comparativa, mas aqui eu trago os dados das 3 organizações para que fique mais fácil de visualizar esses principais resultados encontrados na pesquisa documental. A FENAGE, então, nesse período de 10 anos, ela não possui um espaço específico para a sistematização da sua metodologia, mas foi possível ter algumas pistas dos relatórios conforme foi sendo feita a leitura. Então, esses relatórios, eles são produzidos com o apoio dos sindicatos de jornalistas e são examinadas denúncias recebidas, além de pesquisas por casos em veículos de comunicação. Já com relação à ABERT, não ficou clara a metodologia que a organização utiliza para a coleta dos dados e também quais foram especificamente os profissionais e os casos contabilizados nos relatórios. Diferente das 2 organizações brasileiras, a Artigo 19, ela explica com detalhes a metodologia utilizada, que é uma inspiração no documento Bases para o Monitoramento e Registro das Agressões à Liberdade de Expressão, organizado pela IFEX. Essas organizações das ocorrências coletadas são baseadas em sites de notícias, organizações da sociedade civil e também alguns contatos diretos. E Artigo 19, ela possui 3 etapas de consolidação das informações: o monitoramento, o registro completo e também o acompanhamento desse caso. Sobre os profissionais, a FENAGE, ela contabiliza apenas casos sofridos pela categoria profissional em decorrência da atividade profissional, mas ela também traz casos de outros profissionais da comunicação, como radialistas, comunicadores populares e também blogueiros. A ABERT, ela não esclarece os profissionais contabilizados, mas a gente conseguiu identificar por meio do texto que ela fala em veículos e profissionais de comunicação, profissionais da mídia e jornalistas no exercício da profissão, mencionando, então, jornalistas, radialistas, blogueiros, fotógrafos, cinegrafistas, repórteres e chargistas. A Artigo 19 também analisa as violações sofridas por comunicadores, e por comunicadores ela entende pessoas ou grupos profissionalmente envolvidos na coleta e na divulgação de informações, independente de atuar em veículo comercial ou não, e aí cita repórteres, blogueiros, radialistas, comunicadores populares e profissionais de mídia. Sobre os tipos de violência, os principais tipos, então, mencionados pela FENAGE são casos de assassinatos, agressões físicas e verbais, ameaças, intimidações, censura, cerceamentos à liberdade de expressão por meios judiciais, descredibilização da imprensa, impedimentos ao exercício profissional, prisões e detenções, injúrias raciais, racismo e violência contra a organização sindical. A ABERT, nos tipos de violência, fala em assassinatos, agressões, ofensas, intimidações, censura, ataques, vandalismo, assédio sexual, injúrias raciais, detenções e roubos, furtos. E artigo 19, diferente da FENAGE e da ABERT, ela traz apenas casos de graves violações, como homicídios, tentativas de assassinato, ameaças de morte, sequestros e desaparecimentos, tortura e abuso sexual, mas também a título de registro ela traz outras violações que considera menos graves, como as agressões físicas. Sobre os maiores índices de violência encontrados nesse período, então, a ABERT, segundo a ABERT, o tipo de violência não letal mais recorrente que nós encontramos nesse período foram as agressões. A FENAGE, segundo a FENAGE, o tipo de violência mais recorrente também foram as agressões. Aqui ela delimita as agressões físicas, porque faz essa diferenciação. A região mais violenta foi a Sudeste, com o estado de São Paulo. A maioria dos profissionais que sofreram violência são do sexo masculino, o tipo de mídia foi jornal, seguido por TV, e os principais agressores foram policiais, seguidos de políticos. E artigo 19 também apresenta uma violência sistemática que aconteceu ao longo desses 10 anos, então a grave violação mais recorrente foram as ameaças de morte, e a principal motivação foi a denúncia. A organização também aponta que os agentes do Estado continuam sendo os principais violadores, especialmente políticos. Os comunicadores de cidades pequenas seguem sendo o perfil mais recorrente de vítima, e as regiões Nordeste e Sudeste são as mais violentas.
Partindo, então, para a análise discursiva, a partir dessas 3 organizações, nós chegamos a uma formação discursiva intitulada Violência contra os Jornalistas, na qual os sujeitos se posicionam contrários à violência e sempre em defesa da liberdade de expressão. A partir dessa formação discursiva, chega-se, então, a 3 posições sujeito, que nós identificamos a primeira como organização, a segunda, jornalismo, jornalista, e a terceira, violência. A título de exemplificação, aqui eu trago 2 quadros. O primeiro deles mostrando sentido sobre a violência contra os jornalistas. Então, notem que 56% do total do percentual do corpus dessas sequências discursivas se encontra na posição sujeito 3 da violência. E com relação às sequências discursivas e percentual do corpus por organização, no segundo quadro, notem que na FENAGE a maior parte do percentual está na posição sujeito da organização, com mais de 40% do percentual. Na ABERT, o maior percentual do corpus está na posição sujeito 3, violência, assim como no artigo 19, mas a diferença é que no artigo 19, com quase 68%, então, muito mais da metade das sequências discursivas estão na posição sujeito violência. Aqui eu trago de forma resumida, então, o que nós encontramos dentro de cada posição sujeito, não trouxe exemplos para não ficar exaustivo e cansativo. Então, na posição sujeito 1 da organização, as organizações elas falam de si, destacam seu papel, se posicionam nesse discurso, atribuindo responsabilidades e até reconhecendo as suas fragilidades com relação ao monitoramento dos casos. Na posição sujeito 2, intitulada Jornalismo, Jornalistas, esse dizer ele toma forma conectada à importância e também ao imaginário sobre o papel social do jornalista e também do jornalismo, como uma atividade que é fundamental, que é imprescindível para a garantia das liberdades de expressão e de imprensa e, consequentemente, para a manutenção da democracia brasileira. Então, das garantias individuais e, consequentemente, das garantias coletivas dos cidadãos na sociedade brasileira, que aí garantem a democracia plena. E na posição sujeito 3 da violência, essa posição ela reflete como os sujeitos eles se posicionam sobre a violência. Aqui nós encontramos que o maior objetivo dessas violações é o silenciamento dos jornalistas e o principal motivador para que esses crimes sigam acontecendo é a impunidade, e aí temos uma das justificativas lá do início, que o Brasil é um dos países com maior impunidade nos casos de assassinatos a nível mundial. E o Estado também aqui, nessa posição, ele é visto como o maior responsável por essa violência. Então, resumidamente, essas são as 3 posições que identificamos dentro da formação discursiva da violência contra os jornalistas. Partindo, então, para algumas considerações, nós conseguimos perceber, então, que as organizações, elas usam da sua credibilidade, da sua legitimidade, para ocupar um lugar discursivo de representatividade e uma autoridade nesse monitoramento dos casos de violência. Esses sujeitos, eles são filiados a uma mesma formação discursiva, então, e, como eu já disse, são contrários à violência e favoráveis a proteção dos direitos individuais, dos direitos coletivos dos cidadãos e também dos jornalistas. Os efeitos de sentido, eles apontam para sujeitos que estão preocupados com os jornalistas e também com a profissão no país. Mais algumas considerações, então, o envolvimento das autoridades em crimes acaba expondo a fragilidade das instituições e também o não cumprimento das políticas internacionais assumidas pelo Estado é o que tem encorajado mais e mais violações e tem ajudado também a consolidar uma política de censura no Brasil. E com tudo isso, é possível apontar, e já trazia lá no título, que o problema da violência é histórico. Esse problema ele não começou ontem, há pelo menos 10 anos ele é sistemático e ele é organizado, mas ele vem ganhando mais visibilidade, vem ganhando mais força nos últimos tempos, principalmente por ser um reflexo de um problema que também está sendo enfrentado em todas as ordens. Então, além da violência profissional, tem o aumento da violência política, da violência de Estado e da violência moral.
E ainda a falta de pesquisas e de referências sobre a violência é também um reflexo da negação desse problema na sociedade brasileira. Então, além da academia, que não tem estudado esse tema, também as entidades que monitoram essa violência têm uma responsabilidade no fato dessa discussão não ter aparecido com maior força antes, porque, como nós apontamos na pesquisa, há pelo menos 10 anos essa violência é assim, sistemática e organizada. Gostaria de terminar com essa frase que diz que não se mata a verdade matando jornalistas. Fico muito feliz, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco dos resultados, por mais que breves, da minha dissertação, e fico à disposição caso alguém tenha dúvidas e comentários que possam contribuir para o futuro dessa pesquisa. Muito obrigada.